Graça e a paz do Senhor Jesus, minha gente. Aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu estou de férias, né? Férias pastorais. Começou no início de janeiro e vai até o final de janeiro. Mas para a Zoe não existe férias não, né, minha gente? A gente tem que vir, né? Não tem como não esse negócio não. E tem alguns amigos preciosos que o Senhor nos deu. E a Zoe, além de amiga, é uma comunidade parceira, né? São aí responsáveis por boa parte da nossa manutenção no sertão nordestino. São parceiros também não apenas do trabalho pastoral e missionário que eu faço em Amparo, mas também parceiros do Ministério de Missões Conexão ID. Já perfuraram alguns postos conosco, né? Desde o tempo que a pastora ainda não era pastora, que ela nos ajuda na questão de distribuição lá no sertão de cestas básicas, brinquedos, aqueles DVDs infantis que ela tem maravilhosos. Então, assim, a nossa relação com a Zoe começou por causa do Fabinho, né? Tá ali, tecladista monstro. Responsa, viu, Toninho? Tocar na frente de Fabinho, viu? Responsa. Eu falei, pastorzão, dá uma folga para Fabinho. Fabinho não aguenta mais tocar com a gente, não. Eu acho que agora que ele aprendeu a tocar com quem canta de verdade, é castigo botar ele para tocar com a gente. Mas louvado seja Deus. E o Fabinho me apresentou a pastora Ediomar e o Paulo. E a partir do Fabinho surgiu essa parceria maravilhosa. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, meu irmão, viu? O tempo difícil, não é esse que a gente está vivendo, é ou não é verdade? Que tempinho complicado, meu Deus do céu. Seria um pouco menos complicado, não sei se você vai concordar comigo, se a igreja fosse mais igreja. Parece que toda essa história surgiu para exemplificar ou expor para nós quem de fato acredita no que escuta e no que prega. Porque eu nunca vi uma pastorada tão acovardada quanto nesse tempo. Eu fui expulso do grupo de pastores que eu fazia parte no WhatsApp. Eu acho que é desde criança que eu sou assim, quando eu era expulso da sala de aula, mas antigamente era por uma rebeldia, agora é por querer obedecer a palavra. Fui expulso do grupo de WhatsApp dos pastores, não vou dizer qual era o grupo para não escandalizar ninguém aqui, mas fui expulso, me tiraram do grupo lá, porque parece que essa nova fase que a gente está vivendo revelou o quanto nós somos frágeis na nossa fé. Eu vi uma frase da pastora Ediomar esses dias, que eu falei que essa mulher foi no tutano do mocotó do osso. Quando ela disse assim, que se hoje alguns pastores vissem Jesus convidando Pedro para andar sobre as águas, as pessoas diriam, que fé irresponsável deste homem, pode afogar este homem, né? Pode acabar matando este homem. Alguns aqui não, mas a grande maioria dos que estão aqui, provavelmente, só estão usando esse pano na cara porque estão obrigados. A grande maioria aqui está com esse treco na cara porque está obrigado. Porque se você não sabe, vou falar uma verdade para você. Não tire para a Zoe não ser multada. Mas vamos falar a verdade? Isso não serve de nada. Porque Jesus Cristo quiser levar para o céu, ele leva você com um pano na cara e tudo. Entendeu como é que funciona, irmão? Não muda nada. Lá em Amparo, uma senhorinha querida e amada por todos lá na comunidade. As pessoas ficaram assustadas, né, com o jornal Covidal, e aí começou lá aquele negócio todo, vai morrer todo mundo, fica em casa, fica em casa, fica em casa, e disse, vamos tirar a mamãe daqui, vamos levar a mamãe para a fazenda. Pegaram a mamãe, levaram a mamãe para a fazenda. Colocaram a mamãe lá, que tinha que passar 3 porteiras para chegar lá na nossa querida irmã lá. Quando foi de noite, papai do céu a tomou e a levou de um ataque súbito. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Seus dias estão escritos no livro do Senhor. Você nem vive mais nem menos. Simples assim. Ninguém se esconde da morte, que é um anjo a serviço de Deus. Sabia disso? A morte é um anjo, que ninguém gosta dele, né? Mas é um anjo a serviço de Deus. E quando Deus quer, ele diz, vai ali buscar que eu quero levar. Não sendo suicídio, seus dias estão escritos no livro do Senhor e você não consegue acrescentar um côvado sequer ao curso da sua vida. Mateus capítulo 6. Você não acrescenta, você não prolonga, não tem como, porque está determinado pelo Senhor. Como você os viverá é outra história. Se você vai viver para a glória de Deus, ok? Criancinha de 7 anos de idade, diagnosticada com câncer. Diz, qual é o seu último pedido, meu filho? O que é que você quer? Notícia, vi hoje, de manhã. O que é que você quer fazer da sua vida?
Qual é o último pedido? Qual é o brinquedo? Quer ir para onde? Disse, mamãe, me leve para uma igreja, eu quero pregar e falar de Jesus. Tem gente que gasta 7 anos da sua minúscula vida glorificando a Deus, e gente que gasta 70 falando besteira e perdendo a fé. A nossa vida, seja qual for o tempo que vá durar, está nas mãos do Senhor. Se você chegou até aqui, como eu vi certos pastores no culto de virada e de Réveillon, que depois eu vou assistir os cultos dos pastores, dos cabas aí, né? Eu saio assistindo tudinho. Nós chegamos até aqui, Senhor, graças a Deus, nossa vida foi preservada até aqui. Quantos não conseguiram porque não tomaram conta? Eu fico pensando, você está pensando que você chegou em 2021 por causa de álcool em gel e máscara? É porque você não conhece Deus. Você chegou aqui porque papai tem propósito na sua vida. Então, repreenda todo espírito de frouxidão, repreenda todo medo, bote para correr e diga, eis-me aqui, Senhor. Então, nós criamos uma ideiazinha na nossa cabeça, e alguém já disse que uma mentira repetida várias vezes termina-se como verdade. E aí fica repetindo. É por isso que tem gente que acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, porque é uma coisa que vem se repetindo há anos, ok? Então está repetindo o tempo todo, você termina acreditando que aquilo é verdade, que só funciona daquele jeito, e que se não for assim você está ferrado. E aí começam a colocar um monte de imposições para a igreja. No culto da virada, onde eu preguei, não era em Amparo, porque eu já estava aqui em João Pessoa, eu falei assim, olha só, o mesmo político que obrigou você a vir para a igreja de máscara, ia ficar 2 metros de distância do seu marido, que daqui a pouco você vai deitar na mesma cama que ele, mas na igreja você tem que ficar 2 metros, senão ele passa Covid para você. É o mesmo político que fez uma festança na política, sem máscara e abraçando todo mundo e fazendo sinal de vitória. Então não tem nada a ver com a sua saúde. Tire isso da sua cabeça. O inimigo é sujo e ele usa o que for para tentar paralisar a igreja. Mas com máscara ou sem máscara a gente vai dizer que Jesus é bom. A hora que ele tentar paralisar a igreja continua de pé, a igreja continua andando. Já tentaram com leão, já tentaram com fogueira, já tentaram com forca, mas sempre haverá aqueles que vão dizer, eis-me aqui, louvado seja Deus, conte comigo, Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 25. Servir a Cristo tem seu preço. Aleluia. É isso que eu quero deixar claro para nós aqui nessa noite. Servir a Cristo tem seu preço. Lucas 14, 25. Grandes multidões acompanhavam a Jesus. E ele, voltando-se, lhe disse, se alguém vem até mim e não aborrece seu pai ou sua mãe, ou sua mulher e seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, também não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, é aqui que eu quero chegar, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, e verificar se tem os meios para concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. E dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Louvado seja Deus. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra. Aplique em nossos corações, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ilumine para compreender a tua palavra. Concordamos com a oração dos teus filhos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes em que eu lia esse texto, eu sempre achava que Jesus estava se referindo a algo meramente administrativo, ou que Jesus estava falando sobre organização. Embora o texto tenha esse pano de fundo, embora esse texto tenha esse backstraight, né, que fala, tem essa, como? Isso aí, background, né?
Embora o texto tenha essa possibilidade, nos dê essa possibilidade de falar para homens de negócios, de falar sobre como a gente deve planejar o nosso futuro e coisas mais, mas a verdade é que Cristo está falando do que pode acontecer com aquele que não considera o preço de seguir a Ele. Quais são as consequências de alguém que aceita tal desafio sem pensar no que pode deixar para trás ou perder? Sem pensar que tem que estar disposto a essas condições. Você vê que no mesmo contexto, dos versículos 25 até o versículo 33, Cristo fala sobre deixar pai, deixar mãe, Cristo fala sobre tomar a cruz, Cristo fala sobre deixar até mesmo um amor que se tem pela própria vida. E em seguida ele começa a falar de uma construção ou de uma guerra. E em ambos os casos, ele está falando, considere se realmente você está disposto a isso. É muito comum, principalmente no sertão onde sou pastor, quando alguém sinaliza uma vontade de se converter, ou de passar para a lei dos crentes, o pastor tentar facilitar o caminho desse cara. Dizendo, eu estou vendo, eu estou visitando. Não, rapaz, aqui é o seu lugar, que é isso? Olha, se Deus quiser, vai se batizar, já estamos precisando de alguém para bateria. Você toca bateria? Não, eu arranho. Oxe, já está bom, venha para cá, pega a baqueta. O pastor fica naquele desespero para convencer a pessoa a ficar na igreja. Tem uma igreja lá, que o cara, quando se converte, a primeira coisa que ele ganha é uma gravata e vai para a portaria para virar o diácono da igreja. Porque o cara já começa a se sentir importante, tem que ficar aqui. Mas aí você vê homens como João Batista, vendo a turma toda se batizando, chegando para se batizar, e em lugar de João Batista pensando, rapaz, meu ministério está bombando. Olha a turma que está chegando aqui para se batizar. Sejam bem-vindos, aceita uma balinha, moça? Podia baixar um Uber dele lá, né? Mas não, João Batista olha para aquela turma e diz assim, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira divina? Vocês estão vindo para cá com medo do inferno, bando de incrédulo. Vocês não se converteram de verdade, não. Pensem se vocês querem se arrepender para poder vir aqui dizer que vocês são filhos de Abraão. A perspectiva de alguém que é convidado ao evangelho não bate com a ideia de massagear o ego. E aí quando você vê Cristo lidando com aqueles possíveis discípulos, ele diz, olha, antes de vir construir esse prédio comigo, pense se você vai aguentar até o final. Raciocine se você está disposto a pagar o preço. Por que eu estou falando isso? Porque vem bem a calhar nesse tempo que nós estamos vivendo. Quando nós começamos o trabalho lá, que veio uma ordem que disse assim que a gente tinha que fechar a igreja, porque senão eu ia matar todo mundo que estava na minha igreja. E eu até fiquei meio com medo. No início da pandemia eu tinha acabado de voltar de Nova York. Aí eu cheguei, aí eu disse, será que esse negócio é desse jeito que estão dizendo mesmo? Vai matar todo mundo. Se for assim, vai dizimar um terço da parte da terra e a gente está vivendo um apocalipse. Porque as primeiras notícias eram nesse nível. Aí eu pensei, rapaz, será que é mesmo? Aí a gente foi se informando, foi lendo, foi conversando com alguns médicos, que embora eu seja pobre, eu sou um pobre enxerido que conhece esse povo chique. Aí eu comecei a conversar, comecei a prestar atenção na forma como a mídia apresentava a história, nos fatos. Comecei a ver que tinha um monte de óbito por Covid, mas o óbito geral no Brasil não subia. Parecia até que quem morria de pneumonia agora era Covid, parecia, sei lá, vai saber. Mas aí, tá lá aquela situação. Aí eu comecei a ver, peraí, não faz sentido. Por que a pessoa pode comprar cuscuz com tripa no supermercado, mas não pode vir se encher do Espírito Santo na igreja? Por que a pessoa pode ficar na fila da lotérica, mas na igreja eu não posso servir a Jesus? Ah, porque a pessoa precisa alimentar o corpo e o espírito não? E o espírito não? Eu falei, quer saber, eu vou ficar com a igreja aberta. E foi uma bênção eu ficar com a igreja aberta, porque o Ministério Público mandou uma carta convite para a polícia congregar comigo. Eles nunca tinham ido cultuar comigo, chegaram lá, uns cabas fardados, bonitos, para aceitar Jesus. Aí eu estava lá, aí eu vi aquelas luzes piscando, eu digo, eu não contratei show de luz na igreja, nem tem. Aí eu olhei para trás, eu vi que era vermelha as luzes, vermelha com verde, piscando assim, eu digo, tem algo errado. Fiquei na minha, estou adorando a Jesus, né? Cantando lá, tal, de costas, o menino dirigindo louvor. Aí daqui a pouco alguém bate no meu ombro, pastor, tem um cabo ali chamando o senhor.
Tá certo. Aí eu saí, estava lá. Carro da Secretaria de Saúde, estava cabo da polícia, estava tudo. Disse, pois não, o senhor está sabendo do decreto do governador? Eu digo, estou, sim, senhor. O senhor está sabendo do decreto do prefeito? Eu digo, estou, sim, senhor. Ele disse, e por que o senhor não fechou a igreja? Eu digo, porque tem um do presidente dizendo que eu posso abrir, que é essencial. Falou, não, mas o decreto está aqui, não sei o que. Ele falou, não, mas eu não vou fechar. O senhor não vai fechar, não? Não, se o senhor quiser fechar, o senhor entre, Cabo Messias, o senhor entre, pega o microfone e manda todo mundo para casa. O senhor está querendo briga? Eu digo, não, eu quero cultuar, o senhor é que está aqui me atrapalhando, sem deixar eu cultuar. Espera aí ligou para como é? O outro, depois do cabo? Sargento, o pastor Jader está dizendo aqui que não vai fechar não. Ele disse, espera um momentinho que eu chego já. O senhor espera aqui que o sargento está vindo? Eu digo, espero, pois não, e o culto rolando. Aí chegou o sargento. O senhor está sabendo do decreto do governador? Eu digo, estou, sim, senhor. O senhor está sabendo do decreto do prefeito? Eu digo, estou, sim, senhor. E por que o senhor não vai? Aparecia conversa de bêbado, era a mesma coisa. Aí disse, o senhor não vai fechar não? Eu não, mas o senhor, sargento Santana, se o senhor quiser, o senhor entre ali, pega o microfone e manda todo mundo para casa, porque eu não vou fazer isso. Deus me chamou para abrir igreja, não para fechar. E se o senhor me permite, quando o senhor for fazer isso, eu quero lhe filmar fazendo isso. O senhor deixa? Se o senhor está querendo confusão, eu digo, não, eu quero cultuar, o senhor é que está deixando aqui. Só um momentinho, aguarda um momentinho. Aí ligou para o quartel, Depois não tem um quartel lá em Monteiro, que é responsável pela região? Pastor Jader, assim, o que é que eu faço? Prendo, levo, faço o quê? Irmão, naquele dia, meus meninos estavam chorando, minha mulher estava se tremendo igual duas varas verdes de bambu, e eu estava ali dizendo, Jesus, se for para eu ser preso, por pregar o evangelho, para mim é uma honra. É uma honra. Porque se fosse honesto, era para prender o dono do mercadinho, o dono da lotérica e o prefeito também. Mas se eu for preciso, eu ser preso, conte comigo, Jesus, que eu vou ser preso por isso. Aí ele disse, olha, eu liguei para o coronel lá, sei lá das contas, lá em Monteiro, e ele disse para pegar o seu nome e encaminhar para o Ministério Público resolver. Aí pegou minha CNH, minha carteirinha de pastor, fez um boletim de ocorrência e foi-se embora. Quando veio chegar o negócio do Ministério Público, irmão, a gente já estava com a permissão para continuar cultuando, e a Igreja de Amparo foi uma das únicas no Brasil que não fechou. E nós ficamos adorando a Jesus até lá. Mas poderia ter tido outro final? Poderia. Mas sabe o que eu fico pensando? Se a gente reage assim, com o risco de uma prisão, imagina quando chegar o tempo do risco de morte. Imagina quando chegar o tempo de não ter liberdade de jeito nenhum para pregar o evangelho. Ninguém perde a liberdade do dia para a noite, minha gente. Sempre é sutil. Então, Cristo está dizendo, pense se o que você quer é ser meu discípulo mesmo, porque se o que você quer é ser meu discípulo mesmo, vai ter um preço alto, porque vai ficar feio para você começar essa construção comigo, o povo dizer, tentou ser pastor, mas não deu para ele não, tentou ser crente, mas não deu para ele não, tentou ser evangelista, não deu para ele não, tentou ser do ministério de intercessão, mas não deu não, tentou ser do louvor, mas não deu para ele não, ele parou no meio do caminho. É vergonhoso para você. É vergonhoso para a igreja aceitar as coisas caladas do jeito que nós estamos, ainda mais numa democracia. Porque em países como Coreia do Norte, lá sim, os irmãos correm risco de vida de verdade. É proibido cantar alto, senão vão pegar e vão prender. Não tem nada não, a gente fica, vamos assim, mas nós vamos louvar Jesus. Só abre se for com a máscara, vamos botar essa mordaça na boca, nós vamos adorar Jesus. Eu estou com medo da Covid, pastor, isso é conversa sua, a gente não vê você na igreja, mas vê você no supermercado, vê você na praia, vê você no shopping, vê você em todo canto. O Covid é crente agora, só pega na igreja. A primeira coisa que as pessoas tentam sacrificar quando se trata de seguir a Cristo é logo na igreja. Eu vou dar um tempinho na igreja, né? Amiga, soube que o cinema liberou, partiu o cinema. E a igreja? Quando passar esse período de pandemia, a gente vê, né? E aí você disfarça a sua incredulidade de segurança. Você disfarça o seu medo de cautela. Você disfarça a insignificância dessa fé labial. E é o que o povo tem feito. As pessoas tentam parar a igreja porque sabem que a igreja é a ferramenta que Deus tem para transformar esse mundo. Os políticos desejam aquilo que só Jesus tem, obediência incondicional. E tem muita gente dando obediência incondicional para político. Tem muita gente dando obediência incondicional para quem não merece e nem é digno.
A obediência incondicional, a Bíblia diz, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Ele não está dizendo que não é para obedecer homens, não. Ele está dizendo, quando houver um conflito entre o que Deus quer e o que o homem quer, eu fico com o papai. É isso. Então Cristo está dizendo, pense se você está disposto a isso, porque se não tiver, não pega no arado para olhar para trás, não, porque vai ficar feio para você. Essa é a verdadeira mensagem. Pastor, e aí? Uma pessoa foi visitar lá em Amparo e depois a rádio ligou para fazer uma entrevista comigo, porque o que eles gostam é disso, né? Se você jogar Jader Medeiros no Google, de primeiro aparecia Conexão ID e clipe. Agora aparece pastor desobedece ordem, não sei o que lá. Tá lá meu nome, já estou com ficha suja no Google, nem sabia disso. Aí, você chega para quem toma essa atitude de seguir a Cristo sem considerar o preço que vai ter que pagar. Aí a gente chega na geração mais melindrosa que nós temos, que é essa agora. Que dá nojo. É a geração Nutella. E depois do Instagram, que virou o muro das lamentações, porque os stories, aí eu vou ver os stories dos jovens entre 16, 19 e 21 anos. A faculdade está me matando. O meu TCC, eu não estou conseguindo terminar, eu peço que vocês me entendam. Vocês, quem, cara pálida? Quem está interessado nisso? E ainda tem um bando de mentirosos. Para quem está perguntando, eu comprei essa camisa. Quem está perguntando coisa nenhuma? Uma geração que quer se afirmar, que quer aplauso, que quer curtida, que quer seguidor. Marca a loja, pagou 250 na roupa, aí marca a loja. Olha que coisa linda que eu comprei, que a loja tal mandou para mim. Mandou coisa nenhuma, tu dividiu em 7 vezes no cartão, abençoado. E quer aparecer? Uma geração Nutella que precisa de reconhecimento, que precisa de aplauso, que precisa de curtida, que não sabe glorificar a Deus com a sua vida, que não sabe dizer não para o seu eu e para o seu ego. Como que uma igreja dessa, meu Deus do céu, eu fico pensando, meu Deus do céu, e Bolsonaro, o presidente, que eu amo meu presidente, não vou mentir, mas ele tem um negócio, tem a bala, a pólvora, quando o diálogo não resolve, a pólvora resolve. Eu fiquei pensando nos recrutas do Brasil. Os menininhos, que quando, que de primeiro, né, de primeiro assim, eu caía, pá, caía no chão. Minha mãe dizia, muito bem, levante para cair de novo. Levante, no joelho, senão apanha. Hoje em dia, os menininhos vêm, pá! Aí a mãe chega, pedra malvada. Como é que vai ficar essa geração? Me diga, pelo amor de Deus. É essa geração que vai defender o Brasil numa guerra? Misericórdia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Obrigado, meu filho. Não é Nutella não, né, amor? Está na hora da igreja formar homens. Se o mundo não está formando, vamos formar homens. Vamos formar homens, minha gente. Vamos formar mulheres de fibra. As mulheres de hoje em dia, meu Jesus Cristo. Ah, Senhor, eu estou tão estressada. Ah, deixa eu pegar essa roupa, botar na máquina aqui logo que eu não aguento mais. Minha mãe ficava lá com as fraldas cagadas, manhã, tarde, de noite. Era aquela cerca de arame farpado e as fraldas batendo, às vezes dava um vento, levava para a areia, aí pegava de novo. E hoje, é nestogênio, cremogema, NAN, máquina de lavar a roupa, multimistura e estressadas, abençoadas. Gente do céu! E é para essa gente que Jesus disse, esteja disposto a morrer por mim, Jesus. Para essa geração, minha gente. Será, o objetivo de tudo isso é aqui que eu quero chegar. Será que a gente não está supervalorizando demais os nossos problemas? Será que nós não estamos dimensionando demais os nossos medos? Será que o nosso foco não está demais no problema, no medo, na circunstância, e menos no Deus que servimos e na missão que nos cabe? Aleluia.
Que Deus nos ajude a encontrar na nossa essência quem Ele quer que sejamos. Que Deus nos ajude a encontrar na nossa essência alguém que diz assim: mamãe, eu te amo, mas eu preciso deixar a senhora um pouquinho para poder pregar o evangelho, para poder sair, para poder... Mas as pessoas não conseguem deixar a mãe nem pela mulher. O povo tem que deixar mãe e pai para ir para os confins da terra pregar o evangelho. Mas tem homem crente com 30 e poucos anos que não saiu de casa ainda porque não consegue deixar a mamãe. E é esse homem que disse para Jesus: bora construir o prédio, Jesus, juntos? E Jesus pensa: meu filho, você vai parar na metade. A mulher diz: amor, foi um casal me visitar lá no sertão. E lá eu sou, para quem quer ir lá no sertão, ou quem já foi sabe disso, eu sou um cara que tenta levar o caba para trabalhar e para se divertir um pouquinho. Quando vai com o tempo, dá para fazer as duas coisas no sertão. O sertão é uma maravilha, tem de tudo um pouco. Tem trabalho e tem lazer. E tem uma das paisagens mais lindas do mundo. Aí foi um casal que tinha acabado de casar. E aí pediu para o pai dele, que trabalha com aplicativo, levar esse casal para conhecer o nosso trabalho lá no sertão. Aí eu falei assim: vai, rapaz, vai ser bom, tu passa 3 dias lá comigo. E aí a gente vai para a igreja, vai para o culto, evangeliza junto, e eu ainda levo vocês para conhecer umas coisas bonitas aqui, por Patos, por outro lugar mais perto aqui. Os meninos da banda conhecem, né, os lugares que tem lá. Aí ele disse: tá certo, a gente vai. Aí contou para a esposa: vamos passar 3 dias com o pastor Jade. Ela disse: ai, amor, que sonho, a gente nunca fez isso, vamos fazer isso, bora. Quando chegou lá, 340 quilômetros de distância, uma viagem longa. Aí o pai falou assim: tá certo, meu filho, fica aí com a sua mulher que eu estou indo. Aí ele fez assim: amor, a gente vai deixar o pai voltar sozinho. Eu falei: não foi o que a gente combinou, meu amor? A mulher, né, paraibana, masculina, mulher, macho. Foi o que a gente combinou? Mas é porque eu não quero deixar papai voltar só. Pegou a mulher, com mala, com tudo, entrou no carro e disse: tchau, pastor. E foi-se embora. Não sei se essa foi uma das causas, mas esse casamento não durou muito. Homens que não conseguiram romper o cordão umbilical com seus pais, são homens que também não conseguem fazer uma aliança com Deus. Porque para ter uma essência contínua, a gente precisa dar uma pausa em algumas outras coisas. Ninguém amadurece permanecendo com vínculos temporários. Esses vínculos são temporários, eles têm que acabar. Não é abandonar, mas é entender que você está numa nova etapa. Homem e mulher, você e sua esposa, é você e seu marido. Respeita pai, respeita mãe, honra, mas acabou esse negócio de vou perguntar a pai, vou perguntar a mãe, eu vou levar problema para pai, vou levar problema para a mãe, minha gente. Porque se a gente não amadurecer na nossa vida conjugal, como que a gente vai estar disposto para a nossa vida eclesiástica? Como que a gente vai estar disposta para a nossa vida ministerial? Como que eu posso ser um homem a serviço de Deus se eu não consigo ser homem na minha casa? Como que eu posso ser uma mulher a serviço da obra de Deus se eu não honro meu marido em casa? Se eu devoto mais minha mãe ou meu pai do que meu marido, do que minha esposa? Você consegue entender isso? Que o evangelho não é parte, ele é um todo, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. É um prédio em construção, que a gente não deve parar no meio do caminho, e que Cristo está dizendo: considere tudo isso antes de aceitar ser meu discípulo. Versículo 26, que se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, esse verbozinho aborrecer aí, ele não é simbólico não, tá, minha gente? Ele não é simbólico não. Na década de 90, quando a gente estava iniciando o nosso trabalho no sertão, nós tomamos conhecimento do padre Raimundo Pereira. Ele se converteu e a mãe dele, na época, tudo era de bolo, hoje o negócio está mais organizado, pagou um médico para fazer um atestado de óbito do filho. E ela disse assim, e ele disse assim: mas por que isso, dona Maria? Para mim, meu filho morreu. Que quem passa para a lei dos bode preto, porque crente lá era bode preto, né? Agora está mais respeitado. O povo pode pensar, mas não diz mais, né? Mas antigamente, crente era chamado no sertão de bode preto. Quem passa para a lei dos bode preto não merece ser meu filho, não. E ainda hoje tem um jovenzinho lá
na nossa igreja, ela é pequenininha. Nossa igreja, ela tem como é que eu vou dizer? Um leque pequeno um cardápio pequeno para os varão. Não sei se vocês entenderam o que eu queria dizer assim. O cardápio para os varão é pequeno. Aí os varão se convertem, aí tem aquele negócio, né? Crente namora com crente, né? Aí no sertão a gente fica tentando encontrar umas exceções para poder converter as varoinhas, né? Aí eu disse assim, ó, tá, já que não tem crente para namorar, ora. E se tu vê alguma que está querendo ser crente, começa a conversar com ela, abençoado. Para ver se eu consigo entender e o cara começa a evangelizar. É até bom, porque ele diz, Jesus te ama e eu também, né? Fica lá naquela. Aí veio uma moça que se apaixonou por um menino da nossa igreja. E a bichinha, a gente diz que ela é católica, mas por quê? Porque é filha de católicos. Aí ela disse, eu gostei do teu pastor é engraçado. Não sei porque ela disse isso, ela disse, teu pastor é engraçado, eu quero ser crente da tua igreja. E o menino explodiu, pastor, a menina vai ser crente. Se ele estiver assistindo agora, ele sabe o que é que eu estou falando. Ela vai ser crente, deu uma coisa boa. Aí ela foi, mãe, eu vou ser crente. Ela, ó o dedinho, nem invente de passar para a lei dos crentes. Enquanto você com medo do meu angu, não diga que é crente aqui dentro dessa casa, não. Ou então procure outra casa. É nesse nível. Então você entende que servir a Cristo aborrece ainda hoje? Você entende que servir a Cristo cria... Tem gente que perde o acesso à família. Quando eu era pastor em Caraúbas, teve um senhorzinho que se converteu. Meu Deus do céu, quando aquele homem se converteu, para nós foi um milagre. Um milagre. E aí ele começou a vir para a igreja, começou a participar dos cultos, começou a louvar, pediu logo um cantor cristão, que ele viu na outra igreja mais pentecostal, né? Aí ele disse, o senhor me ensina a cantar? Eu digo, minha mulher ensina, porque eu também não lembro mais dos hinos do Inário. Tem uns antigos que eu ainda lembro, tem outros que eu não lembro. Aí ele ficou vindo para a igreja, quando foi no final do mês, ele aparece lá em casa chorando e diz, pastor, eu não posso mais ser da sua lei. E eu falei, por quê, meu filho? Foi alguma coisa que eu fiz? Foi alguma coisa que eu disse? Ele falou, não, porque compadre lá, eu fui comprar na farmácia, compadre disse que não vende mais para mim, porque agora eu sou crente. Eu disse, meu filho, mas quando o senhor precisar de um remédio, diga que eu vou lá e compro para o senhor, a igreja compra. Ele disse, mas a pastoral lá da ação social cortou minha cestinha básica, pastor. E na época, até eu queria cesta básica, como é que eu ia prometer uma para o homem? Saiu da igreja, porque cortaram a cesta básica, cortaram a conta dele lá dos remédios. E eu já sei de casos, como o culto está sendo transmitido, e eu não tenho provas concretas, eu não posso falar o lugar, mas de cidades onde funcionárias do Bolsa Família, que estão ligadas a uma determinada religião, dificultam o cadastro dessas famílias cristãs. Servir a Cristo tem seu preço. Você considerou tudo isso? Pastor, é muito alto esse preço, né, pastor? Não, é alto o que Cristo fez por nós. Não há nada neste mundo que a gente possa fazer que se iguale ao que Cristo fez por nós. E se eu der a minha vida por um irmão, é igual ao que Cristo fez? Não, porque você deu a sua vida por um pecador e você é pecador também. Cristo, sendo santo, se entregou por nós que somos pecadores. Então não há nada que se compare ao que Cristo fez. Então, com base em tudo isso, eu quero perguntar para você, será que nós estamos realmente, queridos, sofrendo por amor ao Evangelho? As crises são oportunidades de nós evidenciarmos a nossa fé. Ninguém precisa de fé para comer lagosta. Ninguém, a não ser que seja alérgico. Aí tem que ter uma fé forte, eu não aconselho. Ok? E é tão bom nesse processo de nós servirmos a Cristo, de nós buscarmos a Cristo, porque embora a gente carregue a cruz em alguns momentos, em outros momentos Cristo está na nossa casa ceando conosco. Embora a gente seja açoitado, em alguns momentos a gente está em Emaús, caminhando com Ele, dizendo, fica um pouquinho aqui, Jesus, vamos ouvir mais as Tuas palavras que aquecem os nossos corações. Em alguns momentos a gente está ali, amarrado, no calabouço, correndo perigo de leão,
mas em outros momentos o próprio Cristo está sentado à mesa conosco. E o Evangelho é essa linda montanha russa, onde ora nós estamos maravilhosamente bem, ora estamos sofrendo, mas nunca sozinhos. E eu lembro que eu tinha até conversado com o pastor Paulo quando a gente foi almoçar, né? Que em 2019, quando a gente estava entrando para 2020, eu disse, em 2020 eu vou realizar um sonho que eu tenho. Eu lembrei desse negócio por causa do que eu acabei de falar. Aí ele falou assim, qual é o sonho? Eu comer lagosta. E por que virou um sonho para mim? Porque quando eu fui ali passando num tal de Empório do Camarão, sei lá das quantas, lá na beira da praia em Tambaú, eu disse, tem lagosta, moço? Eu pensando num camarão, né? Ele disse, tem sim, senhor. Já mudou o tom para falar comigo, porque eu falei lagosta. Sim, senhor, nós temos aqui R$220 a porção de lagosta. Eu falei, eu vou morrer sem comer lagosta. Nunca na minha vida que eu pego R$220 para dar num crustáceo. Só se viesse com umas pedrinhas de ouro dentro. Só que eu tinha profetizado que em 2020 eu ia comer lagosta. Quando foi no dia 31 de dezembro de 2020... eu sentei com a minha esposa ali em Cabedelo, que eu fui para Cabedelo por causa de Toninho. Toninho postou umas fotos dele lá num tal de dique de Cabedelo. Eu digo, eu quero conhecer esse lugar, é bonito. Aí eu fui lá, aproveitando que eu estou de férias, não pode viajar para lugar nenhum. Eu digo, eu vou ficar na minha capital, João Pessoa, e vou conhecer um lugar que eu não conheço. Quando eu sentei no bar, eu digo, meu amigo, tem o quê aí? Porque beira de praça só tem bar, né? Eu sentei lá, graças a Deus não tinha nada tocando. Ele falou, rapaz, tem um caldinho de lagosta. Eu falei, como é esse caldinho de lagosta? Como é que é? Isso é um potinho assim, ó, vou mostrar a foto para o senhor. E vinha com uns pedaços de lagosta. Eu digo, quanto é? Ele, R$35. Eu digo, passe para cá. E aí se cumpriu a profecia de comer lagosta. Dia 31 de dezembro de 2020. Aleluia! Então tem hora que a gente está recebendo a visita do Ministério Público e a polícia com um cacetete querendo levar o caba. Mas tem hora que a gente está comendo lagosta. Tudo posso naquele que me fortalece. O preço é alto, os galardões são maravilhosos. O preço é alto, mas é medíocre comparado ao preço que Cristo pagou. O preço é alto, mas Maranata, Jesus está voltando, passa já. O preço é alto, mas nós vamos morar no céu. O preço é alto, mas a maior parte Ele já pagou. Aleluia! Louvado seja Deus! Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a conservar a nossa essência, a conservar a nossa fé. Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos orar. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus conhece nossa estrutura, nossa fragilidade. Mas foi com você, comigo, limitados, pecadores, que Ele resolveu contar. Os anjos almejaram, mas o Rei contou comigo e com você. A gente pode não ser esse poço de fé, mas nós estamos em construção e podemos melhorar a cada dia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos juntos, cante. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Você pode dizer: Senhor, eu reconheço que muitas vezes as minhas fragilidades, a minha humanidade, a minha pouca fé me impede de te servir com mais excelência, me impede de colocar o Senhor em primeiro lugar, me impede de colocar minha vida a serviço do Senhor em toda e qualquer situação. Deus, eu quero te pedir perdão por isso, e pedir que quando a construção parecer impossível de continuar, que o Senhor nos envie recursos espirituais, que o Senhor nos envie força, que o Senhor, como fez com Pedro, sustente pela mão, levante, não nos permita, Senhor, a vergonha de paralisar, não me permita, Senhor, a vergonha de desistir, não nos permita a vergonha de abandonar a construção pela metade, não nos permita a vergonha, Senhor, de soltar o arado. Deus, repreenda-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que se levantarem para paralisar, meu Deus, nós repreendemos o agente do medo, nós repreendemos o agente da mentira, nós repreendemos o agente, Senhor Deus, do supervalorizar, meu Deus, os medos e as dificuldades. Queremos ser usados, Senhor, pelo Senhor, da maneira que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor agrada, da maneira que o Senhor planejou. Queremos ser hábeis e úteis ao nosso possuidor. O Senhor nos sonda, nos conhece, sabe muitas vezes como nós não estamos nessa situação, mas agora nós te pedimos, Senhor Deus, vê se há em nós algum caminho mau e use-nos, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Que o Senhor nos abençoe, que o
o Senhor nos guarde, que o Senhor nos capacite para a sua boa obra.